do nosso Deus. Estamos começando mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, e sejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus. Eu quero estar lendo nesse momento com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1. Nós leremos do verso 7 em diante. 1 João, capítulo 1, versículo 7 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o momento do nosso culto, no qual nós nos achegamos a Deus, reconhecendo diante dele nossas fraquezas, que não são poucas, não é verdade? Nós carecemos a cada dia da graça do nosso Deus, da misericórdia dele. Lamentações de Jeremias vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa por nós não sermos consumidos diante dele. Deus é um Deus amoroso, mas nós precisamos a cada dia colocar o nosso coração diante dele, reconhecendo nossa fraqueza, nossos pecados. Então nós vamos estar orando nessa hora e colocando diante de Deus nossas vidas, que Ele possa sondar o nosso coração, se há um caminho mau em cada um de nós, que Deus possa trabalhar e modificar. Quero convidar a Deus que estivesse orando nesse momento. Reconhecemos, ó Pai, quanto a nossa natureza é mal, mas nós pedimos perdão nesse momento, Pai, por aquilo que nós fizemos e te desagradou. Aquilo que nós fizemos, Senhor, desagradou o nosso irmão. Por favor, nos perdoa nesse momento, Pai, por alguma coisa que fizemos ou falamos, ó Deus. Por favor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão. Nos limpa, nos purifica nessa hora, nesse momento, Pai, para que o nosso louvor e a nossa adoração chegue até a Ti, Senhor, como água suave. Nós sabemos, ó Pai, reconhecemos a condição de pecadores, ó Deus, e pedimos perdão nessa hora por tudo que fizemos, ó Deus. É em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Quero convidar aqueles que quiserem, aqueles que puderem se colocar de pé, para que estejamos louvando ao nosso Deus nessa hora juntos, louvando por suas grandes obras. Há uma palavra que nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, todos os reis da terra se prostrarão diante do nosso Deus, esse Deus que fez grandes obras em Cristo e que a cada dia tem feito em cada um de nós uma obra maravilhosa, transformando o nosso coração. Grandes são as suas obras. Senhor, todo poderoso.
virão. O texto de Isaías, se não me engano, nos diz que todas as nações virão diante do nosso Deus e aprenderão dele, se prostrarão diante desse Deus maravilhoso. E nós, nessa noite, viemos com a intenção de louvá-lo, de render graças ao nome dele, porque ele é excelso, porque ele é soberano. E nós louvamos ele por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Louvemos
agradecidos ao Pai pela tua bondade, Deus, o Senhor que é excelso, o Senhor que é soberano, o Senhor que é o motivo, ó Pai, da nossa alegria, ó Pai, o Senhor Deus que nos amou primeiro, ó Pai, e se derramou naquela cruz por cada um de nós, ó Deus, o Senhor morreu em nosso lugar, ó Pai, para que pudéssemos, Deus, viver para o Senhor, ó Deus, nos ajuda, Pai, como povo do Senhor, ó Deus, a cada dia, Pai, se achegar ao Senhor, ó Deus, com o coração grato por tudo aquilo que Cristo já fez por cada um de nós, ó Deus. Possamos nessa noite, Pai, contemplar o teu santo nome, Pai, cantar louvores e hosanas ao teu nome, ó Pai, porque o Senhor fica bem o louvor, ao Senhor cabe ser louvado por cada um de nós, ó Deus. Nos abençoa como igreja, Pai, enche o nosso coração com a tua paz, ó Deus, essa paz que enche a nossa alma, Pai, independente de cada circunstância que viemos enfrentar, ó Deus, sejam situações difíceis, sejam tempos de bonança, mas que o Senhor esteja diante de nós, ó Pai, nos guardando em cada momento, Pai. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao Senhor, ó Pai, não é porque as coisas vão bem, Pai, porque muitas das vezes elas não irão, que a gente possa mesmo, Pai, nessa noite se apegar ao Senhor, se alegrar no Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força, Pai, no nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Essa paz que eu sinto em minha alma.
irmãos. Muito bom ver cada um de vocês aqui na casa do Senhor, isso muito nos alegra. Todos sejam sempre bem-vindos à casa do Senhor. Nossa irmã Giane, Deus abençoe cada um de vocês. Nosso casal amigo aqui, Júlio, Andréia. Na quarta-feira temos o privilégio de ir lá na casa deles, fomos bem recepcionados. Tem um X-calota, coisa gostosa, né? Uma conversa muito agradável, foi um tempo muito bom ali, a gente pôde conversar, tanto teologicamente, como de maneira também descontraída. Isso foi muito maravilhoso. E essas oportunidades que Deus nos dá, né, de conversar, de conhecer pessoas, isso muito me alegra. Gosto muito dessa interação, né, de estar com as pessoas, poder ouvi-las e sempre preocupado, né, com o coraçãozinho de cada um de vocês. E sempre que eu vejo vocês aqui, meu coração se alegra de verdade. Então vamos estar dando continuidade, né, nossa série de pregações sobre parábolas, crescendo com as parábolas. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da palavra, lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, Mateus 7, nós leremos do verso 24 ao 27, Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos estar orando mais uma vez nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, a Deus agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra lida nessa hora, Senhor, e nós clamamos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha trabalhar em nosso coração, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, transforme a nossa vida verdadeiramente, ó Pai, auxiliados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor venha mesmo, Pai, clarear o nosso entendimento, ó Pai, venha trazer luz à Tua palavra, Senhor. Deus bendito, o Senhor venha nessa noite, Pai, contemplar a vida de cada um de nós, ó Deus, porque nós necessitamos do Senhor, ó Pai, e o Senhor sabe, ó Pai, como cada um aqui chegou nessa noite. O Senhor conhece, Deus, o mais íntimo do nosso coração. O Senhor sabe, Pai, das lutas que temos, Deus, no nosso dia a dia, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, ó Pai, e sabe, ó Pai, que muitas das vezes, Deus, nós não queremos estar aqui, mas o Senhor nos traz, ó Pai, porque o Senhor se compadece de cada um de nós, ó Deus, e nós nessa noite, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha transformar o nosso coração, encher o nosso coração, Senhor, com a Tua palavra. Possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, transformados, tocados pela Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Pai, no decorrer desse culto, Pai. Abençoe cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Vendo Jesus que a multidão se achegava até ele,
chamando os seus discípulos para perto de si, começou a instruí-los, a ensinar-lhes. E esses ensinamentos, então, que Jesus proferiu aos seus discípulos, aquela multidão, ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 até o capítulo 7, do qual nós lemos. Cristo, então, ele faz uma série de exposições a respeito da lei do Senhor, a respeito do significado da lei. Ele vai mostrar o que realmente a lei exigia. Ele vai dar sentido àquilo que os fariseus, os escribas, conheciam tão superficialmente, porque eles colocaram tantas coisas, incluindo na lei, que fizeram com que essa lei fosse impossível de ser praticada. E Cristo, então, quando ele expôs todos esses ensinamentos, depois você pode ter isso como tarefa, meditar sobre o Sermão do Monte. Quantos ensinamentos preciosos tem nesses 3 capítulos, de como é o reino de Deus, de como a gente deve se comportar nesse reino. E Cristo, então, ele faz um apanhado, ele faz uma exposição de como nós, seres humanos, não somos capazes de seguir a lei, de como nós, seres humanos caídos, não podemos chegar à salvação pelas nossas forças, pelos nossos méritos. Ele fecha qualquer porta que dá ao homem a possibilidade de, por si só, se achegar até Deus. Nós somos salvos exclusivamente e unicamente pela graça do nosso Deus. A lei, ela serve para nos mostrar que nós somos pecadores. É isso que está lá em Romanos 3, 19 e 20. Porque a lei, ela vai nos mostrar que nós somos pecadores. Porque se não existisse uma lei, não existiria pecado. Mas existindo a lei, ela nos diz que cada um de nós somos transgressores dessa lei. E Cristo, então, ele está ressignificando essa lei, esses ensinamentos do Antigo Testamento. Ele passa, então, a dar uma interpretação, ele coloca na lei uma espiritualidade, ele aplica ao coração daquelas pessoas. Ele faz uma sondagem da lei, ele traz uma coisa profunda, tira toda aquela superficialidade que muitas das vezes nós nos encontramos diante do nosso Deus. Às vezes temos uma casca de religiosidade, mas a palavra de Deus, ela ainda não encontrou espaço no nosso coração. Ora, a lei serve para mostrar que cada um de nós não é capaz de se achegar a Deus, sem uma intervenção, sem uma mediação, sem que seja alguém a fazer esse meio de campo entre nós e Deus. Porque a lei, ela exige perfeição. É o que Cristo vai dizer aqui no capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como meu Pai também, ele é perfeito. Cristo, ele coloca aqui um padrão que ninguém pode alcançar. Ninguém pode alcançar pela sua força. O padrão que Deus exige. Porque Deus, ele não pode diminuir o padrão dele. Deus, ele é santo, santo e perfeito. E ele não pode baixar esse padrão. E isso então nos diz, né, e isso é o cerne do Evangelho, a sua graça, porque nenhum ser humano é capaz de alcançar a perfeição, e nós só chegamos a Deus então, porque Cristo alcançou esse padrão. Cristo alcançou a excelência, e por causa do que Cristo alcançou, nós, meus irmãos,
podemos nos achegar a Deus por causa da perfeição de Cristo. Porque esse padrão que é exigido pela lei, ninguém é capaz de cumprir. E tantas pessoas vivendo querendo demonstrar algo que o seu coração não é condizente com aquilo. E nós nos enganamos quando nós, com as nossas próprias forças, queremos se achegar até Deus. O padrão que Deus exige, repito, ninguém é capaz de alcançar. Ninguém vai chegar ao céu por seu próprio mérito. Ninguém vai chegar diante de Deus, dos anjos, daqueles que foram alcançados pela graça, e dizer: eu cheguei aqui pela minha santidade, eu cheguei aqui por causa das minhas boas obras. Não. Ninguém é capaz de chegar a Deus por seu mérito. E nós cremos, meus irmãos, nós cremos que Cristo morreu por cada um de nós. Não cremos isso? Sim. Nós cremos que Deus nos deu o Espírito Santo, não cremos? E Ele é quem nos ajuda a sermos transformados de glória em glória, como diz a palavra, ao ponto que com o caminhar diário com Cristo, com os méritos dele, auxiliados pelo Espírito Santo que Ele nos dá, eu e você agora começamos a ter esse tipo de característica. O apóstolo João, no capítulo 14 do seu Evangelho, versículo 26, nos diz que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É o Espírito Santo, então, trabalhando no nosso coração, transformando as nossas vidas, que faz com que eu e você, meus irmãos, possamos chegar diante de Deus, prestar um culto como aqui, nessa noite, nessa hora. E essas características, que depois vocês podem ler com cuidado, as bem-aventuranças, Jesus, ele ressignifica a lei. Você fala que em relação ao adultério, ele dizia que nenhum pode adulterar, mas Cristo, ressignificando essa lei, diz que qualquer um que olhar com olhar impuro já adulterou. A lei dizia que a gente tem que amar os inimigos, e Cristo, ressignificando a lei, vai dizer que nós temos que orar pelos nossos inimigos. E eu lendo esse texto, me veio o pensamento: Senhor, como é difícil. Aqueles que nos querem mal, aqueles que nos perseguem, a gente lê no Sermão do Monte, não está, vai na cara para cá e para lá, para lá e para cá. Porque o significado da lei, ele é diferente com Cristo. E nós, meus irmãos, podemos alcançar esse padrão de vida por causa do auxílio do Espírito Santo. Essas características, então, as bem-aventuranças, esse de ser luz do mundo, sal da terra, esse que dá a outra face, esse que caminha a segunda milha, esse que empresta sem esperar em troca. Essas são características daqueles que foram alcançados e daqueles que têm o Espírito Santo trabalhando em seu coração. Mas nós, meus irmãos, precisamos ser cautelosos aonde a gente tem alicerçado a nossa vida, em qual alicerce a nossa vida está fundada. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Escolha bem o seu alicerce. Escolha bem o seu alicerce. Jesus, ele conclui o seu sermão, que começa no capítulo 5, estende-se até o capítulo 7, e ele vai nos dizer que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ou seja, tudo aquilo que ele vem ensinando e desenvolvendo ao longo desses 3 capítulos. E ele nos conta então uma parábola que ficou conhecida, como provavelmente deve estar na vida de vocês, os 2 fundamentos. Diz aonde a casa ela é construída.
E se tratando de construção, meus irmãos, nós precisamos o quê? Saber aonde a gente vai construir, não é assim? Há um provérbio muito certo que diz que se pedra fosse bomba e urubu fosse avião, gancheiro não perderia nenhuma guerra. Porque era força de pedra e de urubu aqui naquele lugar, não é verdade? A gente estava construindo a nossa casa no calheiro, 12 sapatas, nenhuma delas não tinha pedra. Todas elas tinham pedra, não é verdade, Luiz? E pedra. Então esse provérbio ele é verdadeiro. Se pedra fosse bomba e o urubu fosse avião, gancheiro não perderia a guerra. E Cristo compara então aqueles que ouvem a sua palavra e praticam como um homem prudente. Não é o que o texto nos diz? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, alguém cuidadoso, alguém que age com calma, alguém que analisa, que avalia os riscos, não chega e não é precipitado. E se tratando da esfera espiritual, meus irmãos, o agir, ele não pode ser desvinculado. O ouvir tem que resultar em agir. Nós ouvimos a palavra e nós agimos de acordo com a palavra. Ora, esse que ouve a palavra do Senhor é alguém prudente, alguém que está preocupado, alguém que analisa, alguém prudente. Então nós precisamos não somente ouvir, mas também colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo. E tantas coisas Deus nos permite, nos capacita a aprendermos, não é verdade? Esse homem então da parábola, esse primeiro homem, o qual Cristo chama de prudente, ele constrói a sua casa, aonde? Na rocha, na pedra, na penha. Toda a sua vida ela está baseada no discipulado de Jesus. A palavra de Deus é quem norteia a vida desse homem. E meus irmãos, quantas coisas nos seriam poupadas se nós levássemos em conta a palavra de Deus a cada decisão que nós fôssemos tomar. Não é verdade? Quantas coisas nós agimos de maneira precipitada, quantas decisões, às vezes nos comprometemos com tantas coisas, porque não levamos em conta a palavra do Senhor. E esse homem prudente, o qual construiu a sua casa na rocha, ele era diferente. Ele levava em conta a palavra de Deus. As decisões, as escolhas estavam pautadas com a palavra do Senhor. A palavra nos diz que nós erramos por não conhecer a Escritura. Quantas coisas nós fizemos errado? Quantas cabeçadas na vida, não é verdade? Se pudéssemos refletir, mas poxa, o que a palavra diz em relação a isso? Quantas vezes nós seríamos poupados? Talvez nós sejamos igual aquele ouvinte de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 22, vai nos dizer que tornai-vos praticantes da palavra e não só ouvintes, porque aquele que ouve e não pratica engana a si mesmo. Olha que coisa interessante. Todas as vezes que nós viemos ao culto, todas as vezes que nós lemos a palavra e não damos consideração a ela, deixamos ela de lado, nós estamos o quê? Enganando a si mesmo. E não tem engano pior do que esse, não é verdade? Porque seremos na vida enganados por muitas pessoas. Há muitas pessoas que nos querem fazer mal, que nos enganam. Às vezes a gente vai comprar um carro, não é assim?
E a pessoa faz uma gambiarra, dá uma maquiada no defunto, e quando a gente vai ver o carro ali não é aquilo que imaginava, irmão. Eu me lembro que quando eu comprei, nós tínhamos um Uno e compramos um Gol. E o Gol que tinha, vou falar para ti, o estofado, o rodado, estava uma maravilha. E comprei aquele carro e meu coração ficou tão alegre. E eu fui trocar o óleo do carro. Eu falei essa história aqui, não falei? E eu falei com o mecânico assim, como eu comprei esse carrinho, tá bonito de lado, estofado, lá, tá tudo certo. Dá uma ligadinha no motor para a gente ver. Acelera aí. Fazia. Ele disse, não comprasse esse carro, comprasse? Não, comprei. Eita, uma bomba relógio. Pode explodir em qualquer momento. Acabou comigo. Fiquei tão desanimado. Então nós nos enganamos com a aparência muitas das vezes. Mas o pior erro que tem, o pior engano é quando nós enganamos a nós mesmos. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Esse homem prudente, ele recebe a Cristo, ele ouve a sua palavra e ele pratica, tem prazer em praticar a palavra do Senhor. A confiança, o seu fundamento estão na rocha. Cristo é a nossa rocha. Cristo é a nossa rocha. E esse homem então, ele sabe, esse homem prudente sabe que nada nós podemos fazer se não for pelo auxílio de Cristo. Não é isso que a palavra nos diz? Sem mim, nada podeis fazer. E nós às vezes levamos a vida achando que Deus não existe, achando que Deus não se importa com a gente. Ora, se a palavra de Deus nos diz que nós daremos conta de cada palavra que nós falarmos, que não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba, não cai um pardal morto no chão sem que Deus o permita. E a gente acha que Deus não se importa como a gente lida com a palavra dele. Se importa e muito. Esse homem então, ele construiu a sua casa, a sua vida sobre a rocha que é Cristo. O fundamento da vida dele era o alicerce da palavra. E todas as vezes que nós estamos, meus irmãos, confiantes na palavra, alicerçados na palavra, Deus ele se compromete com isso porque a palavra dele é fiel. Mas às vezes nós fazemos as coisas erradas e queremos ter respaldo na palavra. Isso não vai acontecer. Deus não promete nada que vai contra a sua palavra. Então Cristo, ele é a rocha desse homem. E que maravilhoso seria se fosse também a rocha de cada um de nós, o fundamento no qual nós estamos firmados. Eu quero ler com vocês alguns textos. Salmo 46. Estão grudados. Olha o que diz o salmista, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. E é assim também a vida daquele que põe a sua confiança na rocha que é Cristo. Embora as tribulações venham, embora as situações adversas venham, nós não seremos
abalados. Essa é a diferença do servir a Cristo. Diz a palavra que nós lemos que esse que construiu a casa sobre a rocha, caiu a chuva, a enchente e o vento vieram e deram com ímpeto, deram com tanta força naquela casa que ela não caiu. É interessante que na Palestina, uma região muito árida, muito seca, mas de repente com uma chuva torrencial, uma chuva do meio-dia para a tarde, assim do nada, chega e dá uma chuva forte, e os rios então eles se enchem. E a palavra então nos diz que esse vento e essa chuva e essa água, eles batem com tudo naquela casa. E quando a gente traz isso para a vida espiritual, meus irmãos, quando nós estamos alicerçados em Cristo, que é a nossa rocha, ainda que venham contra nós problemas, adversidades, tribulações, nós não seremos abalados. Não é aquela expressão, a casa caiu, meu irmão. A casa não caiu porque ela tinha fundamento. É aquele concreto 3x1, bastante ferragem. A casa não cai porque o fundamento dela é Cristo. E é certo, meus irmãos, que na caminhada cristã nós enfrentaremos diversas dificuldades. Não é assim? E muitas pessoas então estão desesperadas, desanimadas, saíram da igreja porque o seu alicerce não era Cristo. Talvez o alicerce fosse o pastor, talvez o alicerce fosse a igreja, o ministério que ela participava, mas o ministério dela não era Cristo, o fundamento dela não é Cristo. E todas as vezes que nós colocamos a nossa esperança em alguém que não seja Cristo, nós vamos cair. Certamente cairemos. Porque a chuva e ventos contrários sobrevirão a nossas vidas, meus irmãos, muitas e muitas vezes. Muitas vezes. É uma tribulação na nossa vizinhança, é uma tribulação no nosso relacionamento, é uma tribulação no nosso trabalho, é uma perseguição no nosso trabalho, é uma enfermidade que nos vem, é um diagnóstico desesperador, é aquele exame que você foi fazer e a notícia não foi boa. E como nós ficaremos diante disso? Como vai se comportar a nossa fé diante de uma situação contrária? Quando o diagnóstico médico não nos dá esperança, quando o desemprego vier, e quando a fome apertar, e quando os relacionamentos não são como a gente quer que seja, se o nosso fundamento não estiver em Cristo, meus irmãos, certamente nós cairemos. Mas nós, graças ao bom Deus, temos uma arma, um companheiro, um auxiliador, um consolador, que é o Espírito Santo, que trabalha no nosso coração, que nos auxilia, que nos fortalece, que leva diante de Deus as nossas maiores preocupações, aflições. E esse texto de Paulo, então, que diz que o Espírito Santo intercede por cada um de nós, com gemidos que não podem ser expressos. E graças a essa ferramenta que Deus nos dá, esse Deus Espírito Santo, nós, meus irmãos, podemos passar pelas chuvas, pelos ventos da vida, firmados e alicerçados em Cristo, porque é Ele que nos segura. É Ele que nos leva pela mão, é Ele que nos pega pela mão direita e nos conduz pelo vale da sombra da morte. Quantas coisas nós já passamos, quantas dificuldades e enfermidades, e depois de tudo acabado, a gente olha para trás e diz: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor a nos guardar, se não fosse o Espírito Santo aguentar o nosso braço, quanta justiça com a própria mão a gente não fazíamos.
nós teríamos feito. Não é assim? Então nós aprendemos com essa parábola que o nosso fundamento precisa ser Cristo. Se o nosso fundamento for outro, meus irmãos, isso pode acontecer, pode durar algum tempo, mas quando a coisa apertar, certamente a casa vai cair. Então nós temos essa certeza maravilhosa, que quando a nossa fé está alicerçada em Cristo, Ele nos guarda, Ele cuida, Ele está com cada um de nós, nos fortalecendo. E há momentos da nossa vida que somente o colo de Deus, somente o colo de Cristo, não é assim? Há momentos tão negros nas nossas vidas, há sentimentos tão ruins que muitas das vezes passam por nossa cabeça. Talvez se desse um fim disso seria melhor. E nessa hora o Espírito Santo, então, ele vai lá, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele fortalece as nossas pernas trôpicas, os nossos joelhos vacilantes, e faz com que eu e você caminhemos diante dele. E nessa noite, meus irmãos, nós possamos firmar os nossos passos em Cristo. Que Ele seja o nosso alicerce, a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Em segundo lugar, meus irmãos, a loucura de lançar o alicerce sobre a areia. A loucura de lançar o alicerce sobre a areia. O versículo 26 vai dizer que todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Agora Cristo coloca um outro personagem na parábola. Esse segundo homem, ele é diferente do primeiro. O primeiro nós vimos que era alguém prudente, alguém que confiava em Deus, alguém que Cristo era a sua rocha. E esse, o segundo homem, a palavra de Deus nos diz que ele é o quê? Insensato. Ou seja, não tem bom senso, não tem juízo, está louco, fora de si. Talvez se nós pudéssemos contextualizar essa palavra, né? É um estupor, um miserável, que está fora de si. Esse é o insensato. No texto de Lucas, capítulo 6, versículo 46, que é o mesmo texto, né? O texto correspondente, vai nos dizer que por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu mando? A insensatez de ser apenas um ouvinte é alguém que constrói a sua casa onde? Sobre areia. A areia nos dá uma ideia de quê? Instabilidade. Não é verdade? A gente bota o pé e a areia funda, não é assim? Ninguém em sã consciência hoje faria uma casa num banhado. Alguém faria uma casa no banhado? Alguém faria uma casa no terreno, numa praia, sem nenhum fundamento? Ninguém faria isso, não é verdade? A gente que hoje tem vários recursos, né, batistaca, tantas coisas, para não correr esse perigo de o quê? De construir sobre areia. Porque a casa que ela é construída sobre areia, o que acontece? Ela vai cedendo, não é assim? Ela vai se rachando, o reboco vai caindo, de repente aquele piso já começa a ter que dar um pular para passar por cima dele. Essa é a casa que é construída sobre areia. E ninguém em sã consciência constrói uma casa nesse lugar. Mas é interessante, tá ouvindo? É interessante porque Cristo, a gente lendo então o contexto histórico, né, no qual isso foi escrito, muitas pessoas vinham a Galileia e não queriam cavar na rocha, porque na rocha dá trabalho. Então já viu o chão ali, o chão retinho, não tem que aterrar, não tem que fazer nada de diferente, vou construir.
E de repente, então, com essa chuva torrencial da qual nós falamos, vinha sobre aquela casa, e o que aqueles construtores ganhavam em troca? Um monte de entulhos e de ruína. Assim é todo aquele que constrói a sua casa sobre o fundamento incerto da areia. Todo aquele que não leva em conta a palavra de Deus é um insensato, alguém sem juízo, que sofrerá graves consequências. Porque é interessante que muitos que se dizem crentes, e o versículo 21 do texto do capítulo 7 vai nos dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: o que? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor, ele pode até, junto com a igreja, fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Mas se ele não obedece à palavra do Senhor, ele não tem parte com Deus. E essa palavra ela é muito dura. E é isso que a palavra nos diz, que não diz que um dia eu conheci e vocês se apartaram, não. Eu nunca vos conheci. João 14,15 diz que todo aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Quem constrói a sua casa na areia, uma construção sobre a areia, é um fundamento que frouxo, um fundamento sem raiz, um fundamento fraco. E todas as pessoas que expressam uma fé externa apenas, são semelhantes a esse insensato, a esse que tem falta de entendimento. Há muitas pessoas que se acostumaram a vir na igreja, há muitas pessoas que se acostumaram com o Evangelho, mas que nunca foram transformadas pelo Evangelho. E essas pessoas, então, elas ouvem a voz de Deus, mas elas recusam a obedecer a voz de Deus. São pessoas o quê? Instáveis, pessoas que não têm firmeza, pessoas que não têm segurança. E é interessante que o texto não diz que a casa que foi construída na rocha, o vento foi mais forte, a chuva foi mais forte, não. É igual para os dois. As dificuldades são iguais para os dois. A diferença está onde a nossa fé está fundamentada. Porque se o nosso alicerce não for Cristo, quando os ventos baterem, as águas baterem contra a nossa casa, contra a nossa vida, certamente a nossa casa cairá. É certamente isso. E como nós temos visto pessoas desesperadas diante das situações. Vai visitar alguém que tem certeza da sua salvação no meio de hospital. Eu já tive esse privilégio, essa oportunidade. Eu saí de lá ruim de ver tamanha fé. E às vezes nós vamos chorando e a gente se depara com alguém passando por uma situação difícil, mas a sua esperança está em Cristo. E isso transparece na maneira como ela lidar com as coisas. E todas as vezes que o nosso alicerce não for Cristo, e que sobrevier sobre cada um de nós as tribulações da vida, certamente nós ficaremos desamparados. E esse insensato, então, que construiu a sua casa
alicerçado no seu braço, alicerçado na confiança do seu dinheiro, alicerçado na sua inteligência, na sua religiosidade. Esse tipo de pessoa certamente será desmascarado quando a tribulação vier. Quando a dificuldade vier, as coisas apertarem, não tem para onde correr. Não tem onde se segurar. Aonde é que a gente vai se segurar? Essa semana a gente está vindo do serviço para cá, para casa, e passou um caminhão grandão de boi. E eu me lembro quando eu era criança, lá em Gancho, né? A gente gostava muito da farra do boi, que é pecado, é crime ambiental. Mas nós pegamos, nós éramos crianças, pequeninos assim, era um pouco mais, não era tão menor, mas era pequeno. E nós pegamos uma perícia de pular no caminhão com ele andando. E a gente mirava onde a gente ia pegar. Tinha uma régua que ficava por fora do caminhão assim, e a tua mão ficava certinho ali. E quando o caminhão reduzia no quebra-mola, o Spider-Man veio depois de nós. Nós tínhamos, parecia que a gente tinha um negócio na mão que grudava aquilo ali, e a gente pulava e se agarrava. Ficava aquela tripa de criança que agarrava no caminhão geral, grandão, e nós sabíamos aonde a gente segurava. E quando a gente não está fundamentado em Cristo, aonde nós vamos nos segurar? Aonde, meus irmãos? Está aí a pandemia para nos dizer que a confiança no dinheiro, nas posses e tantas coisas não vale nada. Não é verdade? Está morrendo rico, pobre, bonito e feio, magro e gordo, jovem e novo, todos estão morrendo. E aonde nós nos seguraremos quando essas coisas nos sobrevierem? Olha, se nós formos segurar na força do nosso braço, nós não encontraremos consolo. Há pessoas que estão com tantos bens e tão infelizes porque não tem aonde se segurar. Então, aquele que é insensato, aquele que constrói a sua casa sobre fundamentos instáveis, certamente a sua ruína é certa. Essa casa, ela pode aparentar por fora uma aparência bonita, tudo mais, mas ela não tem alicerce, ela não tem fundamento. É como uma casa cujas paredes estão encostadas uma na outra, não tem ferragem, não tem viga, não tem coluna. É uma casa que já está fadada à ruína. E essa é a vida de todos aqueles que constroem o seu fundamento baseado em tantas coisas. Infelizmente, há muitos que têm baseado o seu fundamento na religiosidade. E isso é perigoso. Porque não é o fato de vir à igreja. Eu aconselhava uma moça assim: eu preciso arrumar alguém da igreja. Olha, a igreja tem um banco, tem as cadeiras, tem o microfone. Arrume alguém de Cristo, meu filho. Porque se alguém amar a Cristo, certamente também vai te amar. Então, muitas pessoas estão alicerçadas na religiosidade, pelo fato de vir no culto, pelo fato de frequentar alguma igreja, algum ministério, e todas as vezes que nós nos fundamentamos nisso, a nossa ruína é grande. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa com toda a força. E diferente da casa daquele que construiu na rocha, que não caiu, essa desabou. É quando as pessoas implodem as casas e desabam tudo. Não fica uma parte inteira, cai tudo. Sendo grande a sua ruína. E todos aqueles que não estão alicerçados em Cristo não têm parte com Ele. E a ruína já é certa. Ora, meus irmãos, concluo essa mensagem dizendo que uma coisa é certa: independente se nós somos prudentes ou insensatos, a tribulação vai vir para cada um de nós. As dificuldades da vida sobrevirão a cada um de nós. O fato de ser cristão não nos dá imunidade das aflições.
sobrevirão aflições, decepções. Quantas decepções? Perdas de entes queridos, familiares, de bens. Quantas doenças nos sobrevêm, não é verdade? Perseguições por causa do Evangelho. Mas uma coisa é certa: se nós estivermos alicerçados na rocha de Cristo, ainda que o mar se levante, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que o mundo se volte contra nós, ainda que os nossos familiares nos odeiem, Cristo guardará cada um de nós. E essa é a certeza maravilhosa que nós temos. Então, meus irmãos, a mensagem que fica para cada um de nós nessa noite: escolha bem o seu alicerce. Que tenhamos esse discernimento de escolher o alicerce no qual estaremos depositando a nossa vida. Se formos prudentes e escolhermos o alicerce que é Cristo, muitas aflições há de curtir o justo, mas o Senhor há de curtir de todas. Agora, se a nossa confiança está na força do nosso braço, certamente a nossa ruína é garantida, já está decretada. Que Deus nos abençoe e possamos ser prudentes diante da palavra dele, é proceder diário. Vamos nos colocar de pé, está orando. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos ao Senhor, agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que certamente, Pai, falou no nosso coração. Certamente a Tua palavra, Pai, veio de encontro à nossa vida, Pai, nessa noite, nos alertando, ó Pai, afirmarmos, Senhor, a nossa vida no Senhor, afirmarmos a nossa fé no Teu amor, no Teu poder, ó Deus. Só o Senhor é capaz de nos guardar. Só o Senhor é capaz, ó Deus, de nos manter de pé diante das situações da vida. Só o Senhor é capaz, ó Deus, de nos manter de pé, ó Pai, de nos apresentar a Deus santos e justos. Porque depende do Senhor, não é o nosso mérito. Porque tudo procede do Senhor, tanto o querer como o executar vem do Senhor, como diz a palavra. E nos ajuda como igreja, Pai, a sermos prudentes, ó Deus, a levar a sério o Teu Evangelho, a levar a sério a caminhada cristã. Deus, eu coloco cada um de nós na Tua presença nessa hora, Senhor. Cada família aqui representada, ó Pai, eu oro por cada uma delas, ó Deus. Deus, eu oro para que o Senhor entre com providência divina, Pai, em cada família, Senhor. Eu oro para que o Senhor esteja, Pai, restaurando cada relacionamento, Senhor. Vai de encontro a cada casal, ó Pai. Vai de encontro a cada relacionamento de pais com seus filhos, Deus. Vai mesmo, Pai, trazendo, Pai, quebrantamento, Senhor, nos nossos corações. Nos ajuda como pessoas, Deus, a honrar o Teu nome, Pai, no nosso lar, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a amarmos as nossas esposas, Deus, como Cristo amou a igreja. Ajude, Pai, a cada esposa também, ó Deus, ser submissa e fiel ao seu marido, ó Deus. Porque assim como diz a palavra, nos ajuda como igreja, Pai, a cada dia, Senhor, glorificar o Teu nome sobre a terra, Deus. Fica conosco, ó Pai, nos abençoando nessa semana, Deus, no nome de Jesus. Irmãos, receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, o nosso Consolador, esteja sobre cada um de vocês, a Igreja de Cristo, firmada na rocha, hoje e para todos sempre. Amém, amém. E amém.